Rapidinho, não falei, deu tempo de tomar uma aguinha. Fechou? Voltamos para nossa polenta de milho doce, cogumelos e grana padano. Todo mundo perguntando, Gi, esse cogumelo é muito difícil de conseguir, como é que faz para substituir? E aí, Nando? Olha, como eu falei antes, a gente pode... Ele combina muito bem com carnes cozidas, principalmente se for defumadinha. Que tipo de carne? Carne bovina, você pode fazer uma carne de segunda, uma carne de panela. Tá. E aí o molho que sai, você também substitui. Ao invés de fazer o molho de cogumelo seco que a gente vai fazer, você usa o próprio molho da carne de panela. Tá. Você pode colocar cenoura com a carne, pode fazer um frango ensopadinho, vai Mas ele cair é bem muito bem com o bonito, milho. gente. Olha como é bonito. Eu acho que fica original, assim. Vamos começar, então? Vamos começar, Pra gente então. dar andamento? Olha, Como que a gente começa? Como a gente tem um molho especial desse cogumelo seco, eu vou começar por ele, porque ele vai ficar se fazendo sozinho. Tá. Eu vou simplesmente jogar ele na panelinha, já está pesado. Boa. Vou colocar aqui aproximadamente 1 litro de água. Tá. E vou deixar ele sozinho aqui, que até o final do programa a gente já coa, já vai estar Até o final do reduzido. programa vai ter dado certo. Essa água que tá aí não é quente, né? É uma água normal. Não, já só água normal eu coloquei aqui, ó, e vai deixar cozinhar e reduzir. Quanto Depois é tempo só ele coar. fica cozinhando? Vou reduzir metade dele aqui, 1 horinha, 1h30. E aí depois é só coar e ele vai estar quente já, a gente vai regar o nosso cogumelo com esse molho e vai dar uma explosão de umami. Vai trazer mais sabor, assim. Uma explosão de sabores, olha Explosão aí. de sabores e umami. Umami, É gostei. isso. Mas aí, cadê o ponto dele pronto? Você trouxe ele pronto pra gente Aqui, mostrar? Ah, ele fica assim. Tá, então é o seguinte, gente. fica assim, 1 fica até hora e grossinho. meia, o cogumelo ali, pegando o jeito, o tipo, a cor. E aí ele vira esse molho. Você só fez isso, não fez Água mais e nada? cogumelo, só. Reduz, coa. Acabou. Acabou? Acabou. Entendi. Então o molho tá pronto. Não coloca sal, não coloca nada. Ok. Tá. Próximo passo. Então agora a gente vai pegar o nosso milho doce. É esse Tá. milho. Ah, mas tem outro milho? Tem. Pode fazer com milho verde também. Depois você pode fazer temperar, fazer uma correção de sabores, colocar um pouquinho de açúcar ou mel, além do sal. Aqui eu vou fazer com você só água e sal e nata. Só. E mata? Nata. Entendi mata. Falei, que mata é essa que eu A não botei no nata- início? A nata é um creme de leite com a consistência mais grossa, entendeu? Tá. Então, Mas eu acho interessante é ser um milho doce, né? Você vai porque descaracterizar. você não precisa colocar o açúcar, ele já tem o doçor natural dele. E aí é isso que eu quero trazer nesse prato. Quando você comer uma polenta bem mais doce do que você imagina. Tá bom. Então aqui, ó, como que eu faço? Eu pego ele aqui com cuidado, óbvio. Eu só tiro o milho da espiga, tira todinho. E você vai bater no liquidificador com água, pouca água, para ele ficar cremoso. Tá. Não vamos coar, só vamos bater. Porque eu quero também a textura dele, a casquinha do milho. A casquinha do milho vai ficar na sua boca enquanto você comer, tá? E ele vai ficar nessa textura aqui. Essa textura aqui. Então você já colocou. Bem cremosinha. Aí você usa a imaginação agora, gente. Colocou lá no liquidificador, bonitinho, cortou. Milho e água. Milho e água. Gente, é simples, é só com um ingrediente mesmo. É. Tá. Milho e água bateu, vai ficar assim nessa textura. Cadê? Mostra a textura Eu aí vou como colocar a que fica. textura na panela para vocês verem. Isso. Então ele vai para a Nossa panela. quinta câmera pega. Ele vai para a panela sim, só tem milho e água aqui. Tá. E eu vou cozinhar para essa água sair e ele também cozinhar um pouco do amido do milho. Olha aí. Ó. Deixa eu tentar levantar aqui, ó. Ele é Olha bem aí, nossa quinta cremoso. câmera pega tudo, fica tranquila, que é melhor que Big Brother. Olha lá, ó. Ele é bem cremoso. E aqui é o seguinte, fogo baixo. Tá. Fogo baixo, de preferência uma espátula de silicone, porque ele tem tendência de pegar no fundo. Bom. Então, se você tiver com fogo lá em casa, sabe quando você quase desliga ele? Bem Deixa baixinho. ele bem baixinho, é isso. Tá. Enquanto vai ficando aí no fogo baixo, a gente vai ali pra amamentação. Let's go, galera. Já volta, hein? Fica aí conversando, faz amizade aí, Rogério. Tá bom. Aprendendo, você vai Doutora fazer em casa Carolina com seus Cursi. Augusto Dourado, bem-vinda Tudo de bem? novo. Saudade de você faz tempo, né? Tempo. Faz tempo. E você veio aqui e falou de amamentação também, né? A importância. da Bom, nossa vamos falar aí da amamentação, da importância. O que eu vejo também são muitas mães sofrendo porque não conseguem também amamentar.
né? Hoje você falou qual a porcentagem de mamães que não amamentam? Que não amamenta, 70%. Então, é muito isso. E a amamentação, primeiro a gente vai falar da importância, a importância da amamentação para a saúde, para a conexão, né, com a mãe e o bebê. Exatamente. Então é assim, né, Gi? A gente sabe dos benefícios tanto para a mamãe quanto para o bebê quando a gente consegue amamentar. Sim. E esse ano a campanha do Agosto Dourado vem falar para a gente falar sobre a rede de apoio. Sim. Que é uma rede tão importante, a gente estava falando esses dias, né? É. Porque todo mundo coloca os olhos no bebê, aquele serzinho novo que está chegando. Que é o diferente, né? Que é o legal. Diferente e esquece da mamãe que está lá passando por vários então, desafios. Esse ano a campanha, a Sociedade Brasileira de Pediatria, nessa campanha do Agosto Dourado, a orientação para todos nós médicos é para a gente reforçar a importância da rede de apoio. Quem que te apoiou, Gi, para você amamentar? Como é que foi sua rede de apoio? Você trabalhou essa sua rede de apoio? Então, a importância esse ano do Agosto Dourado é isso. Vamos falar de apoio. Essa mulher vai precisar voltar a trabalhar. Vamos ser apoio para ela. Vamos ter o máximo que a gente puder de apoio. É isso que a gente vem falar, gente. Muito louco, assim. A minha filha nasceu nos Estados Unidos. Aí, a minha filha é americana também, viu, Rogério? E eu não tive esse apoio. Você estava sozinha? Eu estava sozinha, estava, né, com o marido da época, com a minha sogra. Só que lá é diferente também. Lá a amamentação não tem essa influência toda que tem aqui no Brasil. Eles não sei apoiam. por quê. E é muito diferente, porque a gente cresce, né? Como que a gente brinca de boneca? Né? Minha filha tem 7 anos, ela pega a boneca e coloca aqui. Lá nos Estados Unidos era diferente o jeito de pegar. Tô falando sério, era muito diferente. E eu ficava naquilo e eu falei, meu Deus, a vida inteira eu treinei pra amamentar assim. Olha lá a foto. Tá mostrando da amamentação, ó. Tá vendo? Aqui no Brasil é assim. Nos Estados Unidos não é assim que elas amamentam. Elas pegam ao contrário, assim, o bebê. Não sei por que é diferente. É porque a pega, né, Gi, a posição, ela pode ter de várias maneiras, a posição. Né? O importante é que a pega saia corretamente. Que esteja confortável, né, para os dois. Exato, porque a gente sempre fala da importância da pega, a importância da pega. Por que a importância da pega? Quando o bebezinho faz a sucção correta, vem o estímulo correto do hormônio, tem a produção correta do leite. Mas sabe que eu acho que atrapalha muito a amamentação? Todo mundo falando. Faz isso, come aquilo, come canjica, come não sei o quê, faz aquilo. E a gente fica assim, meu Deus do céu, calma. Falaram muito da sua época? Muito na minha época. E assim, isso que eu tava longe, tá? Então você ficava assim meio sem saber. E eu acho que, não sei, assim, eu acho que muitas das mamães que não conseguem amamentar é essa pressão. Porque parece que a gente se sente insuficiente se a gente não amamenta. E o que não é verdade, né? O que a gente fala é assim, né, Gi? Malzebir, era isso mesmo, o diretor. Toma Malzebir pra dar leite. Até isso, gente, juro. Não é? Exato. Quem nunca ouviu? Fala a verdade. Todo Tem mundo já vários ouviu. mitos, né, que a gente ouve. Eu sei. O que a gente fala, Gi, nas campanhas, é que a gente não quer apontar o dedo e falar assim, você que não amamentou, você é uma péssima... Não, a gente não quer isso. O que a gente quer é assim, você, Gisele, que tem condições, que o seu maior fator e contra é o medo, deixa eu trabalhar com você, deixa eu te ensinar, deixa eu te apoiar. Então, a campanha, ela vem para isso, para que a gente possa aumentar a porcentagem das mães que têm condições para continuar a amamentar. A gente não quer colocar em xeque... Mas essa pressão ainda que a gente já tá. Agora, por que a maioria das mamães não amamentam? É por medo? A grande maioria tem medo. Muitas acabam fazendo vários procedimentos na mama, né? Põe para silicone, tira mais o tecido de mama. Então, isso começa a ter uma certa dificuldade. Entendi. Isso é importante. E tem muitas, Gi, que passam pelo baby blues e aí acabam se entregando para as fórmulas. O que é o baby blues? A depressão pós-parto. Tá. E aí, outra coisa nos Estados Unidos, ela perguntou, você vai amamentar ou você vai colocar fórmula? Eu falei, nossa, tipo, no Brasil não tem essa opção. Foi assim lá fora? Assim. Desse jeito? Desse jeito. E aí eu falei assim, e na época, né? Ó, vamos me mudar pra lá, viu? Na época... Me leva, eu vou pra lá e vamos arrumar essa história da amamentação. E olha que loucura. Na época, meu marido falou assim, meu ex, né? Eu acho que você não vai ter muito leite, né? Mas porque nem você começou. Então, porque você tinha a mama pequena, eu falei... Não tem nada a ver.
Eu tô falando pra você, eu acho que o que atrapalha é as pessoas ficarem no ouvido, a gente não saber, desconhecer, não procurar não sabia ajuda. isso também. E isso foi lá fora. Eu imagino que aqui seja muito diferente, mas o que eu vejo também, eu sinto, é que hoje em dia é muita gente falando muita coisa. E a gente acaba perdendo pra onde eu olho, pra onde eu ouço. Então, isso é importante. Assim, uma das coisas que você falou, minha mama é pequena. Então, Sim. o tamanho da mama influencia? Não, gente. Olha aí. O tamanho da mama não influencia. A primeira coisa que todo mundo precisa aprender, tá? A gente é fábrica de leite. A gente não é estoque de leite. Então, como que chamava seu neném? Pietra. Então, quando a Pietra ia mamar na mamãe, a hora que ela se conectava, fazia a sucção correta, a mamãe Gi produziria o leite para Pietra. E tá tudo bem. E acabou. Você não tem que andar com a mama sempre cheia de leite dura. Não, a intenção não é essa, Gi. A intenção é que quando você colocasse a Pietra para mamar, pelo estímulo certo da sucção da neném, você produziria o leite. É isso que a gente quer. Como que a gente sabe que esse leite está sendo suficiente? Porque, assim, mãe de primeira viagem, amamentou. Ok, ela mamou, teve Você tem troca, todo teve o tudo. relaxamento do bebezinho, que o bebezinho faz, a mãozinha dele realmente fica totalmente... O bebezinho fica naquela posição do satisfeito, né? Isso é uma das Mas coisas. se no início, que é um início, não Isso. consegue ter... o bebê não consegue ficar satisfeito, qual a orientação que você dá para essas mães? Porque elas ficam em dúvida. E agora? Não estou conseguindo alimentar meu filho. E aí? Entro com a fórmula? Espero mais um pouco? Então, é assim. As primeiras 24 horas de todos os bebês nascem com uma reserva. Tá? Então, assim, eu não trouxe aqui para você, mas todo mundo, a gente tem que ensinar o quê? É muito pequenininho o estômago do bebezinho no início. Sim. Então, quando você vai, logo as primeiras 24 horas, ninguém vai sair jorrando leite, Que é o que a gente imagina. Não vai ter assim, escorrendo pela camisola lá do hospital, pós-parto, 24 horas, eu tô andando e jorrando leite. Sim. Não vai acontecer isso. A descida do leite, a pojadura, vai acontecer de 5 a 7 dias pós-parto. Então, é de 5 a 7 dias. 7. E nesse período? Nesse período vai vir o colostro, é de pouquinho em pouquinho. É isso mesmo, né? Entendeu? E se, claro, o bebezinho não estiver se sentindo satisfeito, a pediatra avaliou, tem que entrar com um pouquinho de fórmula, o que a gente vai fazer? Vai dar na forma de copinho, de colherzinha, vai fazer a forma de relactação, aquela sondinha, para não ter confusão de bico. Então, tem diversas maneiras. O problema é o quê? Cansa, né? Ontem mesmo eu atendi uma paciente minha, 20 dias de pós-parto. Ela está passando por isso. A gente está fazendo a relactação e ainda a Clarinha ela está com um pouquinho do refluxo. Então, está tendo que entrar com uma fórmula que é própria para refluxo, para ela poder se sentir mais satisfeita e não ter essa complicação. Então, a gente sabe que é difícil, mas o que a gente fez ontem? Apoio. Sim. Vamos, Gi, continua. E onde entra essa rede? É que a gente tem que falar muito nessa rede de apoio, porque a mamãe tá ali com os hormônios, com a cabeça, tentando entender aquele serzinho, né? Nasce um filho, nasce uma mãe Ninguém também. sabe nada, né? Ninguém sabe nada. Chegaram para você e deu um manual da amamentação? Não, de tudo. Vai acontecer isso e isso. Não aconteceu nada, gente. E eu acho que me deixava muito irritada, era muita gente falando coisas diferentes. Então você vai lá e come aquilo, que não pode aquilo, que pode aquilo lá, e você fica meio atordoada. Eu acho engraçado que quando eu vou dar alta, assim, eu falo, olha, pode comer de tudo, vida normal, e a gente vai se conhecendo um dia após dia da amamentação. As avós falam assim, como? A senhora não vai proibir? A minha neta... Não, chocolate. Peraí. Não, tem que proibir. Então, hoje, caiu por terra isso. Gente, pode comer tudo na amamentação. A gente só vai proibir se o bebezinho começar a apresentar cólica lá na frente. Depois, você já imaginou? É recuperação de pós-parto. É um marido que não sabe o que fazer na casa. É uma criança que chora e se vira para a mãe e fala assim, não come isso, não come aquilo, faz isso. É muita coisa. Então, eu acho que a gente precisa acolher essa mãe, né? Eu acho Nesse que momento. É muito difícil para elas. O que você trouxe aí para ajudar a gente Bom, a explicar, exemplificar? Eu vim fazer um pedido, um apoio, pelo amor de Deus, para os seus telespectadores. Vamos apoiar então, eu trouxe todo aqui a mundo. questão do mamão. Tá. Acho que elas... Já cheguei a ter 2 pacientes que usaram pede para elas não colocarem mamão.
nas Tá. mamas quando começar com machucado, com alguma coisa. Esse mamão significa o quê? Para representar? É, para representar o seguinte, não coloquem nada nas mamas sem ser uma pomadinha, sem ser um bálsamo. Mas alguém passa mamão, é isso? Põe, Gi, eu tive duas... Gente, isso nunca me falaram que vou Pois colocar é, mamão, é pois sério. é, Isso não me então- falaram, ainda bem, porque eu também teria colocado. Pois é, não, coloca, porque quando tiver com fissura, tá com uma rachadura, entendi. coloca que o mamão é cicatrizante. Bom, queimou a mama da minha paciente. Então, assim, mamão, Não, gente, nada de mamão. não. Aí, esse aqui que eu trouxe Nossa. para você alertar a sua... Esse me falaram, mas eu Pois não é. fiz. Então, esse aqui é a famosa buchinha, né? Pra gente judiar das mamas antes, né? Antes do parto. Só que isso aqui é lenda, tá, Gi? Então, isso aqui, antigamente, as vovós falavam Mas ainda assim... que machuca ainda, né? É. Ah, vai lá e faz... Nossa, só de imaginar, gente, então eu tô com dor. Então, mas agora foi comprovado. Pode ter que aquela paciente seja mais sensível e ela estimula o trabalho de parto prematuro. Olha isso, gente. É, então nada de ficar estimulando com a bucha e aí pode correr o risco de ter um trabalho de parto prematuro. Então, não existe preparo para as mamas, Gi. Não tem. Não tem. Só então, vai, gente. É, O que mais temos aí? o café, a lenda do café, que passar o café. Você dá risada, Gente, né? é que eu ouvi tudo Eu isso. acho que eu vou chamar a Gi para ir comigo lá no consultório para ouvir essas lendas. O que vocês Eu acham, vi, gente? não, eu Ela fiz. fica aqui só ouvindo as danças, vou Gente. levar ela para ouvir essa aqui. Elas põem café na mama, Gi. Não pode. Café, é que eu Não não penso, café com leite. A criança vai acostumar com café com leite desde cedo. Não pode, gente, pelo amor de Deus, não coloca café. O café com leite, meu filho gosta, entendeu? Eu sonhei que meu filho gostava de café com leite. E aí vai que dá certo, né? Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bom, Não e vai. aí eu trouxe para você o exemplo da pomadinha. Tá. Então, assim, essa aqui por muito tempo, né, ficou só fora, então ela era difícil da gente ter. Então, hoje no Brasil tem, tá? Que é a lanolina. Então, a lanolina, livre de qualquer aditivo, ela não precisa ser retirada antes de amamentar. Então, isso é super legal e ela rende. Então, assim, uma pomadinha, você vai tranquilamente durante toda a amamentação. Então, isso é legal. A pomadinha Cuidado. vale, gente. Vale, cuidado. Esse aqui, Tá. assim, cuidado para você não passar muito. Quando você passa muito, o que acontece com o bebê? Começa? Escorregar. Você coloca, E aí não dá escorrega. sucção. Isso, então toma cuidado. Então, a pomadinha tá liberada mais pouquinho, tá, gente? Mas É. café com leite... Café com leite foi sensacional, gente. É. Juro. Não sei o que eu faço com você. Aí eu dou risada, não consigo ficar séria. Bora, que mais, Bora. gente? Esse aqui eu trouxe um novo aqui para você conhecer. Esse é o quê? Esse é um bálsamo agora, porque o que acontece? Durante o pré-natal, as mamas podem ficar ressecadas. Ressecadas. Isso. Você ficou com as mamas? Então, Eu dormia parecendo que ia fritar, gente. Meu me falou pra não estriar, pra ficar boa pele. Eu dormia toda besuntada. cheia de besuntada Pois de é. óleo. Então agora esse aqui é uma nova que chegou, que é um bálsamo que você pode passar, pode usar antes e depois do parto. E ele é excelente para hidratação mesmo das mamas. Sabe aquela mama que é muito sensível? Sim. Aquela que você coloca o neném para amamentar e você chora assim de tanta sensibilidade. Então ele ajuda, o bálsamo é para isso. E legal que também não precisa tirar para amamentar. Outra pergunta. O bico, que muita gente fala, quem não tem muito bico não consegue amamentar, quem tem pouco tem dificuldade. Tem isso? Não, Então, é assim, lenda? É lenda, porque a gente consegue fazer o bico voltar, né? A gente tem um corretor de bico hoje. Entendeu? Então, já quem tem o bico pequeno, então já tem que preparar? Na verdade, a gente vai fazendo a sucção e, assim, não adianta ficar fazendo antes. Tá. É depois Calma, que sem acontece. ansiedade. Sem ansiedade. Adorei. Fala fácil, leve, divertido. Doutora Carolina Cursi, muito obrigada, viu? Eu que quero agradecer. Vamos chamar o Instagram dela para vocês seguirem, para mais dicas. Mamães, atenção, mamães. E eu quero deixar um convite. Já que favor. a amamentação é tão difícil, a gente faz todos os meses um curso para gestante totalmente gratuito. Não precisa que ser legal. minha paciente, nem de nenhum dos médicos da clínica.
E no mês de agosto, a gente vai levar a pediatra a falar com as mamães. Legal. E vamos levar uma enfermeira para dar todas as dicas de amamentação. Então, vai ser agora, sábado, dia 26, às 10 horas, é das 10 às 13 horas, no Laboratório Fêmea, no Laboratório da Mulher. Então, a gente traz informação de uma maneira leve. Em qual laboratório? Laboratório Fêmea, ainda do Paraíso, na Rua Paraíso. Desembargador Eliseu Guilherme. Né? Tá. No auditório. Totalmente gratuito, tá lá no meu Instagram, todas as informações para vocês aprenderem sobre a amamentação. Tô esperando. Muito obrigada. E parabéns por esse trabalho. Eu acho muito importante mesmo. Eu gosto de estar com elas, né? Eu com certeza. É um momento que a gente precisa dessa rede de apoio, dessas Você amamentou orientações. quanto tempo? Desculpa perguntar. Ai, acho que uns 6, 7 meses. Então você cumpriu o que a OMS pede. É, né? Não, aí me falaram, você não amamentou mais porque você voltou a malhar. Me senti tão culpada. Imagina, Aí depois eu coitada. falei, quer saber, minha filha tá ótima, saudável, não é nada disso. Amamentou 6 meses, tá de parabéns. Você saiu da média das mulheres brasileiras. Tá vendo? Querendo me colocar a culpa. Obrigada, Chega viu? de culpa, chega de culpa. Chega de culpa! E agora temos uma divulgação para vocês. Cia, um dos artistas de maior sucesso das novas gerações, na Quinta Nobre, hoje, a partir das 23 horas. Então já coloca aí no despertador que hoje tem Quinta Nobre aqui na Rede Brasil de televisão. Dá um spoilerzinho, vai. Ele é considerado um dos grandes músicos contemporâneos, cantor e compositor britânico. Um dos seus maiores sucessos é Kiss from a Rose, trilha sonora do filme Batman Forever, pela qual recebeu 3 Grammys em 95. Did you know that when it snows, without a woman or a girl? CEO, seus grandes sucessos e momentos na sua Quinta Nobre. That's what he goes there for. CEO na Quinta Nobre, a partir das 11 da noite. Rede Brasil de televisão, uma TV ligada em você. CEO na nossa Quinta Nobre, hoje às 11 horas da noite. Você tem filhos, né, Rogério? Como foi a amamentação, o processo de amamentação? Foi tranquilo ou sua esposa sofreu um pouco? Eu lembro da primeira, a Alissa, que ela nasceu bem grande, né? E aí ela teve uns dias que tinha dificuldade para poder fazer aquela... Sucção. Que aí é a pegada, né? Sim. Eu lembro, já tem 16 anos atrás, mas eu lembro. Foi tranquilo, então? Foi, nos primeiros dias. A segunda também, as duas, e acho que ajudou, porque a mais nova já nasceu chupando o dedo, e a segunda também, acho que ela... tinha sucção bem Você tem fornecida. 3, né? Tenho 2. 2. É. Então, a segunda, você acha que tá chupando o dedinho ali já facilita? Eu Já acho que tem a sim. sucção, não é verdade? Sim. Nossa, não deve dar um alívio. Perguntar isso pra doutora. Se quando a gente vai fazer ultrassom e o neném tá né, chupando o dedo, se isso facilita na hora da sucção. Boa pergunta. Essa a gente não perguntou. E você, Nando, já é papai? Não. Ainda não. Ainda não. Acabei de parir um homo, na verdade. Né? Então esse já é um filho, assim, bem... Com certeza. Não tem bastante atenção Não que ele tem tem. a amamentação, mas é um bebê diário, que o trabalho precisa. diário, de madrugada, de manhã, Então de é um dia bebê, e de noite, exatamente. É um bebê de 6 meses, inclusive. Olha, 6 meses. Bom, falamos de amamentação, agora vamos falar de dívida. Não é bom, né? Mas a gente tem que aprender. Eu já ouvi muito falar não pode parcelar, não usa o cartão de crédito é um grande vilão. A gente comentou sobre isso nos bastidores e eu vou pedir para que você fale novamente aqui para todo mundo ouvir agora que o cartão de crédito não é um vilão na sua concepção. Na realidade, o cartão de crédito é o dinheiro mais barato que você tem na sua mão. Por exemplo, por que você vai gastar o seu dinheiro agora? Seu dinheiro está na sua conta ou aplicado, trabalhando para você, rendendo juros ou ganhando algum tipo de retorno. Tá. Por que você vai parar esse dinheiro agora para pagar à vista se você tem 45 dias de graça? Não faz sentido, entendeu? Então, se você utiliza o seu cartão hoje, seu limite, compro hoje, só vou pagar 45 sem nenhum acréscimo, não faz sentido. Em 45 dias você paga. Mas esse é o perfil de uma pessoa organizada, planejada, ou não? Esse é o perfil que todo mundo deveria... que todo mundo deveria ter, né? Exato. Mas no caso, porque eu acho que o cartão é muito perigoso. Ele... Esse é o ponto. Inclusive, esse é um Como ponto... é que é, Nando? Aprender na escola. Aprender.
Ou Educação em casa ou na financeira, escola. nossa, teria que ter todo mundo. Eu falo, inteligência emocional, gestão das emoções, educação financeira tem que estar na matéria ali pra gente aprender o beabá mesmo, porque eu acho que a gente cresce já com ideias errôneas sobre dinheiro, sobre como economizar, como investir, como guardar. Esse é o movimento global hoje. Hoje, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem a opção de você tirar, provavelmente aqui no Brasil, não sei, mas você pode tirar o seu filho da escola formal e entrar no processo de desescolarização. Desescolarização? É, Não porque sabia que tinha que é isso. esse que seria você escolhe quais são as matérias que ele vai aprender. Por exemplo, ó, eu quero que ele aprenda a fazer, por exemplo, um plano de negócio. Eu quero que, por exemplo... legal! Exato. E você é responsável pela educação. E aí tem um órgão que controla, que acompanha o resultado disso, entendeu? E aí você consegue ensinar de verdade a matemática financeira aplicada na vida dele. Por Não, exemplo... porque eu nunca entendi também, hein? Aquelas contas de matemática financeira que a gente tinha que fazer, que dava uma folha. E chegava no final, dava errado. Eu falei, o que eu errei? Eu tinha que ver tudo de novo e eu não entendia como que eu ia levar isso pra vida. Como, na prática. Sim. Né? Que tudo bem, é conhecimento, a gente aprende, desenvolve raciocínio. Mas eu não entendia como que a gente levava isso pra vida prática. Olha que legal, tem uma história bem interessante. Rapidinho, ano passado, quando eu estava vindo para o Brasil, eu conversei com a minha filha. Ela tá nessa escola, né? E Nessa de desescolarização? Desescolarização. Que legal. Sim, aí eu perguntando para ela, e aí, o que você vai fazer? E lá você consegue, começa a dirigir com 15 anos acompanhado do pai, na Flórida. Que bacana. E com 16 anos você já pode dirigir sozinho, né? Mas aí tem que ter o carro. Tá. E aí eu perguntei, você vai comprar um carro? Ela falou para mim, não, pai, eu não vou comprar um carro. Eu vou comprar uma casa pequena, ela vai me dar aluguel e com o dinheiro do aluguel eu compro um carro. E eu tenho dinheiro o resto da vida. Entendeu? Ou seja, ela já cresceu assim. E a gente aqui faz o quê? Não, Claro que não. A gente tem um dinheiro que quer comprar o carro. Mas... de preferência o mais caro para ostentar. Exato. Né? É meio a mentalidade do brasileiro, não é? Não, mas é meio mundial. Porque É meio mundial isso? É mundial isso, porque hoje... Mas eu percebo que nos Estados Unidos as pessoas não têm isso. Eu não sei se a facilidade em comprar carros. Todo mundo tem um carro bom. Todo mundo, né, pode frequentar os mesmos lugares. As pessoas não têm essa cultura igual tem aqui, entendeu? Não tem muita cultura da questão de você mostrar, de Mostrar, ostentar. isso. Ostentar, mas assim, o crédito ele é acessível. Uma coisa que às vezes a gente aprende errado é que o crédito é mau. Não, o crédito ele movimenta o mundo. Então, por mais que a gente evolua em termos de tecnologia ou qualquer outra coisa, a gente fala de inteligência artificial, mas a gente não tem como viver sem crédito. Sim. Agora, como usar o crédito de maneira inteligente? Vai usar ao seu favor. Por exemplo, o cartão, se eu pago ele em dia, ele não me gera nenhum tipo de despesa extra, que é onde eu estou me comprometendo. E uma coisa, por exemplo, que é o básico. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Simples. Porque... de onde vai sair esse dinheiro, né? E fico esperando um milagre, né? Eu gastei mais do que eu ganho agora. O José, o que eu vou fazer? E uma coisa que eu precisei ajustar isso também, que é assim, a primeira pessoa que eu preciso pagar nas minhas despesas, quem é? Você. Eu do futuro. Então, eu tenho 5%, 10%. Primeira coisa, recebi, já separo, já pago o eu do futuro, entendeu? E aí o resto eu vou alocar as minhas despesas. Se você conseguir manter isso... Você faz isso, Santos? Você paga o seu eu do futuro? Primeira coisa que você faz? Não. Qual é a primeira conta que você paga, Santos? Primeira conta. Bateu o salário, pum, qual que você fala? Paga isso. Luz. Água. Esse é O meu é o plano de saúde. E você, Nando? Plano de saúde, aluguel, E aí, por aí vai. por aí. Exato. Mas A lista é longa, né, minha gente? Dá um livro. Internet. Sim. Mas tá vendo? Ninguém paga o eu do futuro. Sim, mas é a pessoa mais importante que você deve pagar. Que é para ocasiões de emergência, tudo. Quando você mudou para os Estados Unidos, você se planejou quanto tempo antes? Você foi lá, visitou? Como é que você se planejou? Como é que você se organizou todo para essa mudança? Assim, foram mais ou menos 2 anos, até a primeira conversa de que vamos mudar. 2 anos. Aí eu tive um período que a gente ficou na Europa um período, quando eu voltei, aí eu já estava resolvido, a gente vai mudar de verdade. E aí foi que eu comecei a procurar alguns projetos. Eu já trabalhava com tecnologia desde 94, e aí falei, então a gente vai encontrar um projeto para poder se mudar. Então, eu tive em 2014 nos Estados Unidos, a gente encontrou um projeto e aí traçou um plano. Quando eu tive em novembro de 2014 e em maio de 2015 a gente já estava com tudo pronto. Vocês sempre foram pessoas planejadas, né? Sim. Fez tudo bonitinho para chegar lá. E é o seguinte, e o americano se endivida muito ou não? Bastante, né? Bastante. Toda a economia americana é baseada em crédito. A economia americana é baseada em crédito. Só que, por exemplo... Sim, eles disponibilizam crédito muito fácil, né? Exato. Só que quando você muda para lá, você não tem acesso ao crédito dessa maneira. Então, por exemplo, se você vai querer comprar um carro, você precisa do carro, porque lá tudo é perto, mas é muito longe. Um exemplo, eu fui cortar meu cabelo
Bem perto de casa, dá mais ou menos 7 minutos de carro. Aí minha filha, eu falei, vai levar, minha mãe estava lá na época, vai levar minha mãe para jantar, para almoçar e eu volto para casa A pé. de Uber. Tá. Aí, só que eu disse, 7 minutos eu vou voltar andando. 1h10. 1h10. Cheguei em casa, estava com camiseta preta, calça preta, meia preta, cueca preta. Cheguei desidratado lá, quase morri. Uma hora. 7 minutos você transformou em 1 hora. Exato, porque Orlando tudo tem muito isso, porque é né? muito grande, é muito assim, para andar é longe, mas de carro é perto. Tá. Então você não fica sem carro. Então carro é item primordial. Para você comprar um carro lá hoje, você acabou de chegar, você não tem crédito, não tem história, você Não tem precisa, nada. então, O que o brasileiro tem que ter, assim, para ter crédito lá nos Estados Unidos? ele vai precisar, por exemplo, vai aplicar para um cartão de crédito de valor pequeno, vai abrir uma conta, começar a consumir valores pequenos. E tem que ter essa organização, porque você se deixar de você pagar em dia as suas, até mesmo a conta de internet ou a conta de luz, por exemplo, ele é reportado negativamente para o seu crédito. E aí você perdeu a passada, você está em problema. Tá. Mas os juros não é igual é aqui no Brasil, né? A gente tem juros muito alto aqui, as taxas são absurdas. No mercado, se você, por exemplo, você, por exemplo, imigrou, você tem a documentação, você está vivendo lá, você é residente, você passa a ter acesso a esse crédito, ele é gradativo, né? Mas Você vai, é tipo educacional, né? Exato. Você vai pagando direitinho, vai aumentando. Aqui é diferente, aqui já te dão um créditozão. Se vira aí, meu filho. Se vira, você tá rindo porque já caiu nessa, né? Com certeza. Já me Quem recuperei. nunca, gente, né? Mas é uma Tô escola rico. também. É a escola da dor, mas tem que se recuperar. Tô rico com cartão de crédito. Quem nunca aprendeu, né, Exato. com essa dor toda? E lá você acaba tendo essa consciência, você né? vai aprendendo a fazer isso. Só que o detalhe é quando você chega lá, vou comprar o carro, preciso do carro. Tá. Você vai cair numa taxa de juros que às vezes vai passar de 30% a 40% ao ano. No final, você pagou 2 ou 3 carros, o que é um absurdo. Sim. Então, Aqui é 15. então, aí, nesse caso aí a gente entrou, foi aí que a gente criou um serviço que ele dá o auxílio não só para o brasileiro que está viajando para lá, o brasileiro que está vivendo lá então, também se beneficia disso. Como que funciona? É o Parcelou, né, que você Exato. falou. Como é que funciona esse serviço? Então já estava vivendo lá em 2017, estava na fila comprando maquiagem com as minhas filhas, né? E tinha uma brasileira na minha frente, ela perguntou para a menina do caixa se podia parcelar. Aí ficou aquele diálogo, porque a menina não entendeu, ela não soube explicar, ela achou que parcelava, não parcelava, e, enfim. E foi, não parcelou. Não Era o cartão parcelou. do Brasil, não parcelou. Aí eu estava na fila e pensei, falei assim, dá para fazer. Porque assim, a gente tem todo o processo de crédito, quando você vai fazer câmbio, tem que ligar na corretora, Sim. você preenche cadastro, tem ativação, tem a aprovação, você manda o dinheiro, e aí espera 1 ou 2 dias até o dinheiro cair na conta, se você vai lá, leva em cash. É um projeto, é chato. Aí eu pensei, cara, dá para fazer isso. Então a gente tem que só criar um check-out, né, um lugar onde ele pode pagar pelas compras. Aí eu faço todo o processo, tem que ser transparente, precisa ser rápido. Aí eu comecei a trabalhar nisso. E aí ficou pronto em 2019, a gente começou a operar naquela época. Para você ter ideia, a primeira loja que entrou vendia iPhone. Em uma semana a gente zerou o estoque de iPhone da loja. Com o modelo. Porque o cliente chegava, ele ia levar um iPhone. Ele vê que ele podia parcelar em 12 e o valor comparado com o melhor preço do Mercado Livre em até R$1.000, R$1.200 mais barato, ele levava 2 ou 3 e zerou. Ele falou, cara, nunca Então, acaba vendi tanto. incentivando a comprar também, exato. né? Então, mas você falou que quando a gente não tem dinheiro, aí quer parcelar, né? Você acaba se endividando. Como é que você tem essa consciência? Porque ele foi para comprar um. Ah, tá barato, vou comprar 2. Isso é a mentalidade que é de todo mundo, não é só do brasileiro, né? Aí nesse caso, você precisa organizar da seguinte forma. Eu sei que eu tenho esse budget, você vai deixar ali, eu tenho esse orçamento e vou colocar isso dentro do orçamento. Só que o grande detalhe do cartão de crédito é que você não pode deixar ele rolar para o mês seguinte, porque Rolou pro mês seguinte. você está em problema. Porque imagina, eu não sei quanto está os juros agora do rotativo, mas 400% ao ano é um absurdo. Sim. Então, é uma bola de neve. Então, o detalhe é você se organizar para que aquela parcela caiba dentro do seu orçamento. Sim. A gente estava falando agora, principalmente empresas. Empresas podem utilizar a minha solução. Ele vai comprar, por exemplo, uma coifa, algo que você precisa investir $30 mil, você precisa de crédito. E, nesse caso, o crédito ele é saudável, porque ele vai gerar dinheiro para você. Entendi. É um assunto longo, gente. Todo dia você vem, vamos falar um pouquinho. Vai ter um quadro aqui. Eduque-se financeiramente. Santos tá aqui suando frio, meu Deus do céu. Ele fala, rolou em cartão de crédito, a gente sou frio. Tamo junto. É bom debate rolando ali, eu sei. Tamo junto nesse grupo aí, me bota no grupo. Mas é o seguinte, vamos provar, Nando, agora? Vamos provar, né? Vocês Sem viram crédito, vocês viram é à fazendo? vista, vamos provar à vista. Olha que bonito, gente, que tá.
Vamos lá provar, Rogério também. Rogério, espero que você goste Olha também. que bonito, Carinho, gente. Rogério. Essa imagem à vista, ó. Nada de... Você pode comer à vontade. Primeiro o Rogério, vai, Eu gente. primeiro? Primeiro Deixa eu ver convidado. como é. Enquanto o Rogério prova, vamos chamar o Instagram dos nossos convidados pra gente mostrar aí o trabalho deles. Esse é o seu Instagram? Esse é o seu pessoal? Isso é o meu pessoal. Tá. Sim. Muito bom isso aqui. Você tem um podcast, não? Eu participo de vários podcasts. Né? Tá. Então, a gente tem o canal, esse é o meu, da minha página no meu Instagram pessoal. Como é que chama seu canal? Eu não tenho pessoal, tá dentro de @parcelou, você consegue acessar Ah, todos. o parcelou é onde a Exato. pessoa consegue parcelar as compras e os juros é alto? Não. Não. Não, por exemplo. Aí, ó, esse é o parcelou, gente. É. Ó. Ó, o Nando também tá interessado, né? Será que é alto os Sempre a juros? gente vê, ainda mais o parceiro aqui. Ele já vou levar no restaurante. Já aí, leva no rei, já faz entendeu? aquela Tá permuta, vendo? já rola aquele, Exatamente. entendeu? Olha que legal que ninguém te fala. Se você usar seu cartão lá fora, você vai te custar hoje 5,38%. 100 dólares você gastou, mais 5,38%. E Sim. o dólar, o spread que te cobram é mais ou menos entre 4% a 7%. Sim. Então, facilmente você vai gastar 10% em cima de 100 dólares. Sim. E você volta para o Brasil, você tem que pagar isso à vista, entendeu? Sim. Com a Parcelou, você vai pagar o spread, é o que tá, você vê lá qual que é o dólar comercial, não turismo, comercial. Você vai pagar o comercial sem spread. E esse 5,38 a gente vai tirar, porque nessa operação o IOF é de 0,38. Você já economizou 9% disso. Gente, é verdade. De cara. Então imagina que numa compra de 100 dólares, que você não ia parcelar, ia te custar 10% a mais, você vai economizar 10%. Esses 10% você pode pagar em até 4 vezes. É como se estivesse comprando 4 ou 5 vezes sem juros, entendeu? Se você for até 12, vai dar uma diferença de mais ou menos 9% a mais. Então é super competitivo. Os juros é bem barato. Então você já gastaria 9, com mais 9% você vai pagar em 12 vezes. Os bancos digitais também estão usando diferente aí a maneira do crédito, né? O que você acha disso? Tem muitas soluções. Hoje a gente é líder nessa solução. Hoje não tem. Por exemplo, a gente acabou de lançar, chama Parcelou Bank, que é um banco, é uma conta internacional, que você quer, por exemplo, viajar lá para... Onde você está? Na Irlanda, né? Nova Zelândia. Nova Zelândia, isso. Na Nova Zelândia. Se você quiser viajar para lá, você pode fazer uma carga como se fosse um cartão pré-pago. Tá. Você vai pegar o dinheiro do seu cartão de crédito, faça uma carga de, por exemplo, 3 mil dólares e vou pagar em 12 vezes. Você pode comprar em qualquer loja. Então, quer dizer, os fundos Mas a carga que você coloca, você tem que botar o dinheiro ali à vista. Botou os 3 ali. Tirei de dentro do meu cartão de crédito, coloquei na conta e transformei em dinheiro. Você entendeu? tirou do seu cartão de crédito. O limite. Entendi. Entendeu? Essa é a jogada. Então, Aí, vale a pena, gente. claro, esse é o modelo. Então, a Parcelou Bank hoje ele é a solução de viagem. Então, por exemplo, seu filho foi viajar para Disney, Tá. ok? Sábado à noite, não tem câmbio, não tem lá casa de câmbio aberta, ele liga Sim. para você, pai, tô sem dinheiro, mãe, tô sem dinheiro, e Meu agora? Deus, que desespero. O que você faz? Com o Parcelou Bank, você manda um Pix para a conta dele, que já converte em dólar imediatamente, exatamente com dólar comercial, Na nessas mesma taxas. hora já consegue Se fazer. se você quiser parcelar, estou sem grana, preciso fazer um emergencial. Vou tirar do meu cartão de crédito, coloco na conta e seu filho tem dinheiro na hora. Gostei, achei interessante, diferente. E Gostei. rápido. Instagram do chefe agora, gente. Esse é o seu Insta. Esse é o meu Instagram. Nossa! Olha aí, papo de pescado, mentira. É você que pescou mesmo, não? Não. Não é papo de pescador, não, Não gente. é papo Ó, de não foi ele, pescador, não. não. Mas a gente tem os pescadores que fornecem o melhor pra gente. Nossa, que bonito. Muitos eventos que a gente promove com chefes convidados, produtores e fornecedores de vinho, principalmente os de mínima intervenção. Que legal. E é Instagram isso. chique, É o Instagram gente. de comida, é pra você entrar e Total. ficar com fome mesmo. Dá vontade de provar mesmo, porque é de tudo diferente, né? A apresentação diferente. E aí, Rogério? Tá muito Gostei. bom? Demais. Eu Muito. estava falando com ele que para mim, eu Minha não vez. sabia, aprendi agora. O quê? Eu não sabia que tinha 2 tipos de milho, que é o milho doce que você eu falou. sabia, disso eu sabia. Eu não sabia, porque Não, tem eu mais, né? Tem diversos. Aqui no Brasil a gente tem até o projeto Crioulo aí trazendo um... Esse branquinho aqui é o quê? Esse é o grana padano. Isso tá bom. Esse é um queijo que a gente ralou aqui na hora. Eu vou comer O um pouquinho crioulo é disso. como se fosse um milho ancestral, então ele vai ser menor, vai ser mais rústico. É muito bom. Imagina uma tacinha de vinho agora. Então, gente, cadê? Lá não no pode, tô Nomo. brincando. Lá no Nomo. Brincadeira. Lá suco no de Nomo uva. pode. Gente, É cheio de sabor, que né? coisa É boa. humano.
O legal é que depois da potência de sabor, você vai ficar sentindo o que a gente chama de sublime. Sim. O sal vai embora e aí você fica com você doce. respira e fica sentindo ele saindo no seu retronasal, um gostinho gostoso, assim. Isso seria ser um sublime. você não tá entendendo, Santos. Maravilha. Eu vou te chamar porque esse é muito bom, não é pegadinha. Então você vai ficar daí hoje. Mas tem que... Ele ficou com medo, ó. Tem que ser o milho doce, sabia? Porque fez toda a diferença. Dá pra dar uma roubadinha. O milho verde, você coloca um pouquinho de açúcar no final. Não muda o sabor, será? Vai trazer a doçura, mas o milho um prato doce... chique. Milho de lata. O Santos quer saber se milho de Dá lata. pra fazer também. Vai Bate... você bagunçar a baixaria, colocar a baixaria no prato. Não, o sabor não vai ficar pior nem melhor, vai ficar diferente. Vai ficar diferente. Ele é Porque chique. ele tá em Ele não conserva. quer dizer assim, não faz isso com a minha receita. Pode fazer sim, inclusive vou experimentar um dia, pode ter certeza. Ah, como ele é gentil, tá vendo? Vou provar mais uma vez pra ter certeza. Um dia eu quero ser assim, gentil. Não... Pode experimentar, inclusive me chama pra saber se fica bom. Mas você já experimentou metade do prato, olha. Não, peraí, gente, tá me entregando. Eu quase não como. É pra eu ter certeza da explosão de sabores. Isso, que bom. Ó, Rogério, todo concentrado, Rogério. Lá. Isso aí, pega um pouquinho de tudo, molha naquele jus de porcini ali, é isso. Gente, é muito bom. Ainda bem que a gente almoça aqui. Ainda bem que eu ganho pra isso, né, Fatal? É uma maravilha. Mas eu deixei pra vocês, ó. Aí, viu como ele é bonzinho, gentil? Seguinte. Vem pra cá agora. Vamos chamar o Instagram do Oficial Papindia pra mostrar pra vocês aí. Já segue a gente. Vem tirar as fotos. Já tirou as fotos todo mundo junto? Vamos tirando as fotos então. Vem, peraí. E aí você segue, comenta, curte. Quer trazer um prato maravilhoso igual do chefe Nando? Vem aqui que a gente fica muito satisfeito. Ah, lá a sua... É namorada, noiva? Como? É, minha namorada, futura noiva. Futura noiva. Quando você vai pedir? Ela já pediu nevado? Não, calma, não pode estragar. Ah! Cadê ela? Vem cá, vem. Pega ela. Sério, vem cá. O nome dela é tão chique, gente. Nome de atriz de Hollywood. É Patrícia... Patrícia Werneck. Werneck. Ela é dona de tudo. Aplausos para Patrícia Werneck, minha gente. Tá vermelha ela. Quanto tempo vocês namoram? 3 anos. 3 anos. Sim. 3 anos. E quando que vai ser o noivado? Como você falou? Tô esperando. Ele é muito bom, gente. Ele é pensamento rápido, né? Deve ser... Você tocava algum instrumento ou não? Só cantava? Tocava guitarra, violão e outras coisas. Sabia, porque tem um pensamento rápido, raciocínio. Quando for noivado, você vem aqui? Você promete? Venho. E ele é sempre gentil assim mesmo, até pra dar umas Sempre. cotoveladas? Muito. Sabe aquela pessoa que dá uma cotovelada, mas na elegância? É ele, tenho certeza, Com não é? certeza, sim. Boa. Seguinte, vamos encerrar. Vocês preferem rock? Porque vai ficar aqui, você vai encerrar o programa. Patrícia. Olha, Então, vamos soltar um som. E aí todo mundo tem que ir dançar, combinado? Diz que dá azar, que fica pop quem não dançar. Fechou? Tá bom. Agora todo mundo dança. Solta o som, DJ. Beijo pra vocês. Já dançaram com a gente? Quero de novo com você e atracar com gosto com